O favorito. As pequeninas naves tinham aparecido das profundidades vazias e arremessaram-se pelo meio da armada. Sem um choque ou uma explosão de energia, moveram-se através da área ocupada pelas naves, depois do que dispararam e desapareceram, enquanto as galeras imperiais giravam à volta deles como animais sem ordem. Havia 2 faróis silenciosos que pontilhavam o espaço como 2 mosquitos pequeninos engelhados numa decomposição atômica, e o resto desaparecera. As grandes naves realizaram buscas, depois do que regressaram à sua tarefa original e palmo a palmo, a grande teia do cerco continuou. O uniforme de Brodrigue era imponente, cuidadosamente cortado e cuidadosamente envergado. Passeava através dos jardins do obscuro planeta Vanda, agora temporariamente transformado em quartel-general imperial, e estava tranquilo, sua expressão era sombria. Belriose acompanhava-o no passeio, com o seu uniforme de combate aberto no pescoço, e triste no seu monótono cinzento escuro. Riose indicou o banco liso e preto debaixo do fragrante feto arbóreo, cujas largas folhas espatuladas se desenhavam fragilmente contra o sol branco. Veja isto, senhor. É uma relíquia do Império. Os bancos ornamentados, construídos para o amor, para o devaneio, novos e ainda em condições de serem usados, enquanto as fábricas e os palácios caem em ruínas esquecidas. Sentou-se, enquanto o secretário privado de Cleon II se deixava ficar de pé, muito teso, diante dele e cortava distramente as folhas que lhe ficavam por cima, com golpes precisos de seu bastão de marfim. Riose cruzou as pernas e ofereceu um cigarro ao outro. Tirou um para ele próprio enquanto ia dizendo: era isto mesmo que esperava da iluminada sabedoria de Sua Majestade Imperial, que mandasse um observador tão competente como o senhor. Faz desaparecer qualquer ansiedade que eu pudesse ter sentido pensando que a urgência de assuntos mais importantes talvez obrigasse a esquecer, por momentos, uma pequena campanha da periferia. Os olhos do imperador estão em toda a parte, disse Brodrigue, sem raciocínio. Não devemos subestimar a importância da campanha, por ora deve parecer que se está dando uma importância exagerada às dificuldades que apresenta. É claro que não são suas pequenas naves a barreira indicada para movimentarmos nas intrincadas manobras preliminares de um cerco. Riose ruborizou-se, porém manteve o domínio de si. Eu não quero arriscar as vidas dos meus homens, que são poucos, todavia, ou a destruição das minhas naves que são insubstituíveis, lançando um ataque muito arrojado. O estabelecimento de um cerco força-me a concentrar todas as minhas possibilidades no último ataque, por mais difícil que possa vir a ser. Já tomei a liberdade de lhe explicar as razões militares que me levam a isto. Bem, eu não sou militar. Neste caso, você garante-me que aquilo que consideramos como sendo patente e evidentemente correto é, na realidade, errado. Podemos conceder-lhe que assim seja. Sua cautela deixa o problema fora de causa. No seu segundo relatório, você pedia reforços. E isto contra um inimigo fraco, pequeno e bárbaro, com o qual você não tivera ainda, nessa altura, uma única escaramuça. Pretender mais forças em tais circunstâncias era pormenor para dar ao seu pedido um sabor de quase incapacidade, ou coisa pior, pois que na sua curta carreira você ainda não pudera dar suficientes provas de arrojo e imaginação. Fico-lhe muito grato, disse o general, friamente, mas devo lembrar-lhe que há uma diferença entre arrojo e cegueira. Há lugar para uma jogada decisiva se conhece o inimigo e se pode calcular os riscos pelo menos de maneira grosseira, mas pôr tudo em ação contra um inimigo desconhecido é cegueira propriamente dita. Você podia ter me perguntado qual a razão que leva um homem a realizar, com segurança, uma corrida de obstáculos durante o dia, quando a noite esbarra com a mobília do seu quarto. Brodrigue afastou as outras palavras com um esmerado piparote dos dedos. É dramático, mas não satisfatório. Você observou pessoalmente este mundo bárbaro. Tem, além disso, em seu poder um prisioneiro inimigo para interrogar, esse tal comerciante. Entre você e o prisioneiro não há uma noite de distância. Não.
Peço licença para lhe recordar que um mundo que se foi desenvolvendo durante 2 séculos no isolamento, não deve considerar-se conhecido para basear um ataque inteligente apenas com o conhecimento obtido por um mês de visita. Sou soldado, não um desses heróis de filmes, com o peito em forma de barrica, que aparecem nas histórias subetéricas e trimensionais. E um único prisioneiro, e ainda por cima um prisioneiro que é um membro obscuro de um grupo econômico que não tem íntima conexão com o mundo inimigo, também não pode facilitar o conhecimento total dos segredos mais profundos da estratégia inimiga. Você já o interrogou? Já. E então? Forneceu alguns dados, mas não muito importantes. A sua nave é fraca, não tem qualquer importância. Vende umas pequenas bagatelas engraçadas, mas mais nada. Tenho comigo algumas dessas habilidades, que pretendo remeter ao imperador como curiosidades. Naturalmente, há uma boa porção delas na nave cujo funcionamento eu não compreendo, e não trouxe nenhum técnico comigo. Mas você já teve consigo alguns homens que sabiam, observou Brodrigue. Sei muito bem, replicou o general num tom levemente mordaz, mas esses loucos foram embora antes de terem satisfeito todas as minhas necessidades. Já pedi que me mandassem homens entendidos no funcionamento dos estranhos campos de circuitos atômicos que a nave contém. E não obtive resposta. Homens desse tipo não podem ser espalhados por toda parte, general. Certamente que existirá, na sua vasta província, algum homem que entenda de coisas atômicas. Houvesse aqui apenas um já eu teria reparado os motores parados que fornecem força motriz a 2 naves da minha pequena frota. 2 naves, entre as minhas pobres 10, que não podem sustentar uma batalha mais prolongada por falta de suficiente suprimento de força. 1/5 da minha força condenada a uma putrefata atividade de consolidação de posições atrás das linhas. Os dedos do secretário tamborilaram impacientemente. Sua preocupação não é única a esse respeito, general. O imperador também tem preocupações idênticas. O general jogou fora o cigarro rasgado, que não chegara a acender, tirou outro, e encolheu os ombros. Bem, vamos ao seguinte ponto, a falta de técnicos de primeira classe. Podia ter feito mais progressos com o meu prisioneiro se tivesse minha sonda psíquica em bom estado. As sobrancelhas do secretário levantaram-se. Você tem uma sonda. Já muito velha e falha sempre que preciso dela. Apliquei-a enquanto o prisioneiro estava dormindo, e não consegui nada. É demais para a sonda. Experimentei-a nos meus próprios homens e a reação foi inteiramente correta, mas sucede que não há um único homem do meu estado maior técnico que seja capaz de me dizer por que é que falha no prisioneiro. Dussen-Barre, que é um teórico de talento, embora não seja um mecânico, diz que a estrutura física do prisioneiro não pode ser afetada pela sonda desde que, a partir da infância, ele tenha sido sujeito aos ambientes estranhos e aos estímulos neurais. Não compreendo nada disso. Mas já podia ter dado algum resultado. Guardei-a com essa esperança. Brodrigue encostou-se ao seu bastão. Eu verei se é possível conseguir um especialista disponível na capital. Entretanto, que homem vem a ser o que mencionou há pouco, o Siveniano? Você conserva muitos inimigos nas suas boas graças. Ele conhece o inimigo. Conhece-o muito bem, e guardo-o para futuras referências e pela ajuda que pode me dar. Mas trata-se de um Siveniano e do filho de um rebelde proscrito. É velho e impotente, e conservo a família como refém para responsabilizar-se pelos atos dele. Está bem. Penso, contudo, que devia falar com esse comerciante pessoalmente. Certamente, anuiu Riose, suavemente, como leal súdito do imperador, aceito o seu representante pessoal como meu superior. Contudo, desde que o comerciante está numa base permanente, você terá que abandonar as áreas da frente num momento interessante. Sim. Mas interessante de que maneira?
Interessante devido ao fato de o cerco se completar hoje. Interessante devido ao motivo de que dentro de uma semana, a 20ª Esquadra da Fronteira avançará para o coração da resistência. Riose sorriu e foi embora. Brodrigues sentiu-se humilhado, embora sem distinguir muito bem por quê.